Capítulo 6. O poder da oração e a confiança em Deus. O vento soprava levemente pelas colinas da Galileia, enquanto uma multidão silenciosa se reunia ao redor de Jesus. Suas palavras ecoavam no ar, penetrando como luz nas almas sedentas, que ansiavam por algo maior do que o peso das preocupações diárias e das tradições religiosas que os oprimiam. Muitos ali eram pobres, oprimidos pelos governantes, e carregavam sobre os ombros o peso da sobrevivência. A vida, para eles, era uma batalha constante, um conflito diário entre a fome, a injustiça e a busca por algo mais. Com uma voz calma e firme, Jesus começou a falar de um reino invisível, um reino que não se podia ver com os olhos humanos, mas que transformava a vida daqueles que acreditavam. Ele olhou para os rostos exaustos à sua frente, para os olhos cansados de lutar, e ofereceu algo diferente de tudo o que eles já haviam ouvido. Cuidado, ele disse com seriedade, para não praticarem suas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai que está nos céus. Os corações da multidão bateram mais rápido. Muitos ali viviam uma fé superficial, praticando atos de justiça para serem vistos pelos outros, ansiando por reconhecimento e aprovação humana. Mas Jesus os chamava a algo mais profundo, uma vida secreta com Deus, onde o coração é o altar e a fé o tesouro. Quando vocês derem esmola, ele continuou, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. As palavras de Jesus eram como um bálsamo para aqueles que estavam cansados de viver pelas aparências. Ele os convidava a um lugar de simplicidade e pureza, onde a adoração não precisava ser vista por ninguém além de Deus. Era um lugar onde o Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, recompensaria abundantemente. O poder da oração, silenciosa. Jesus então os instruiu sobre a oração, o coração pulsante da vida espiritual. Ele sabia que muitos ali estavam frustrados com suas tentativas de alcançar a Deus por meio de longas e elaboradas orações públicas. Mas, com sua característica ternura, ele os chamou para um relacionamento íntimo com o Pai. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. O seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essas palavras transformaram a mente e o coração dos ouvintes. O Deus que eles conheciam, aquele que parecia tão distante e inatingível, agora era descrito como um Pai que vê no secreto, que está presente em cada momento íntimo e que responde não por causa de palavras eloquentes, mas pela sinceridade do coração. Eles começaram a perceber que a oração não era um espetáculo, mas um encontro pessoal com o Criador, um momento de profunda vulnerabilidade e confiança. E foi então que Jesus lhes deu a oração mais poderosa e simples já ouvida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A multidão ficou em silêncio. Cada palavra daquela oração era uma chave que abria portas espirituais. Era uma oração de confiança completa em Deus, reconhecendo-o como Pai, pedindo provisão diária e perdão. Jesus, com esta oração, os ensinava a depender de Deus em tudo, desde o pão que colocavam na mesa até a libertação das tentações que enfrentavam diariamente. Tesouros no céu, o valor do invisível. Enquanto o sol começava a se pôr, Jesus olhou para aqueles rostos cansados mais uma vez. Ele sabia das preocupações que eles carregavam, o medo de não ter o que comer, o medo do futuro incerto. Mas Jesus queria que eles olhassem além do visível,
Ele queria que eles vissem o tesouro que ninguém podia roubar, o tesouro eterno que estava reservado para aqueles que viviam para o reino de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, ele disse, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas palavras fizeram os corações da multidão saltarem. Eles estavam tão acostumados a lutar por coisas que se desvaneciam: dinheiro, comida, roupas. Mas agora, Jesus os desafiava a viver por algo maior. Ele falava de um tesouro invisível, que não podia ser roubado ou destruído. Um tesouro eterno, guardado no coração de Deus, os olhos como a lâmpada do corpo. Jesus olha para a multidão reunida e diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há e você são trevas, quão grandes são essas trevas? Ele faz uma pausa, deixando que suas palavras penetrem os corações dos ouvintes. Aquela metáfora simples, mas profunda, fala diretamente à alma. Jesus não está falando apenas da visão física, mas de algo mais profundo. Os olhos representam a forma como enxergamos o mundo, nossos desejos, nossas ambições e prioridades. Se nossos olhos estão fixos em Deus e em sua justiça, a luz de Deus ilumina todas as áreas de nossa vida. Mas se estamos fixados no materialismo, nos prazeres terrenos ou na ganância, nosso corpo será tomado pelas trevas. Jesus continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele deixa claro que nossas escolhas refletem a quem estamos servindo. Não há meio termo. Ou estamos totalmente comprometidos com Deus e sua luz, ou estamos cativos da escuridão que vem do amor ao dinheiro e aos bens materiais. A mensagem de Jesus é clara. Nossos corações precisam ser íntegros e focados na luz de Deus. Os olhos que buscam a justiça, o amor e a graça de Deus tornam nosso ser inteiro cheio de luz. Por outro lado, se permitirmos que o amor ao dinheiro ou aos prazeres terrenos domine nossa visão, nosso interior será tomado pelas trevas. Não podemos dividir nossa lealdade. Precisamos escolher a quem serviremos, Deus ou as riquezas. Por isso eu lhes digo, Jesus prosseguiu, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas? Ele então apontou para as aves que voavam despreocupadas no céu. Olhem as aves do céu, disse ele. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Fé inabalável. As palavras de Jesus sobre confiança tocaram profundamente aqueles que estavam ali. Ele lhes oferecia algo que o mundo jamais poderia oferecer. Uma paz que vinha da confiança absoluta em Deus. Eles perceberam que, embora as necessidades diárias fossem reais, a provisão de Deus era ainda mais real. O mesmo Deus que cuidava das aves e dos lírios do campo cuidaria deles. A ansiedade não tinha lugar no coração daqueles que confiavam no Pai Celestial.